Olá, turma. Espero que esse vídeo encontre vocês bem, com saúde, né? É o que importa. E a gente ficou de conversar um pouco sobre informação e informática em saúde e como esse tema se aplica à fisioterapia. Bom, no vocabulário, né? Antigamente a gente chamava de pai dos burros. A informação significa ato ou efeito de informar ou de informar-se. Um informe, uma notícia, um conhecimento, uma ciência. Para Bruno César Rodrigues e Júlia Kripa, que falaram sobre recuperação da informação e o conceito de informação que é relevante em mediação cultural, em 2011, eles trazem uma sequência da construção do termo informação. E o primeiro termo vem informação como uma coisa. Então, informação é aquilo que é informativo a um indivíduo ou a uma coletividade. Informação é aquela que sintoniza o mundo, sendo necessária na evolução do homem. Então, nesse primeiro conceito, eles trazem informação como uma coisa, como um objeto que tem como objetivo informar um indivíduo, uma coletividade. Depois, essa definição evolui para a informação como um processo. Então, a informação como um processo de transmitir uma notícia que pode ser processada pelo receptor, transformando seu conhecimento. Então, passa de ser um objeto para contabilizar todo o processo, que vai desde o comunicador, a transmissão da informação em si, até a chegada no receptor e produzindo nesse receptor uma mudança de seu conhecimento. Depois, essa definição evolui para informação como conhecimento. Então, passa a ser, né, uma evolução da informação como processo e considera agora que é um conjunto de informações absorvidas e processadas pelo indivíduo. Então, não é uma informação só, porque uma informação ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, parte-se do princípio que você precisa buscar várias fontes de informação até que você chegue a uma verdade sobre ela. Então, é um conjunto de informações que o indivíduo absorve e processa. Só que todas essas três definições, elas não consideram exatamente o indivíduo como um elemento do contexto social. Então, a primeira, a informação é um objeto, em hora nenhuma o indivíduo está colocado aí. Tá? Depois ela passa a ser um processo de transmissão, depois ela passa a ser um conjunto a ser absorvido, mas hora nenhuma se comenta sobre a produção. Quem produz a informação? É o próprio indivíduo. E esse indivíduo só é capaz de produzir uma informação relevante se for levado em consideração o contexto social em que ele vive. Então, daí surge um conceito dentro do que os autores chamaram de paradigma social para a definição da informação. E aí passa a ser agora o indivíduo e a comunidade que desenvolvem seus critérios de seleção do que seria uma informação relevante. Então, já não é mais uma informação. A informação, para ser tratada como informação, ela precisa ser relevante, ela precisa ter um teor de relevância. Né? Pensem na vida de vocês. Quando vocês recebem uma informação que é irrelevante, o que é que vocês fazem com ela? Esquece. Né? Entra por um ouvido, sai pelo outro e acabou-se. Mas, quando você considera uma determinada informação que foi dada a você
como um item importante na sua vida, você definiu isso, se é importante, relevante ou não, a partir de critérios de seleção que levam em consideração você e o local de onde você fala, e o seu contexto social. Então, isso fez uma mudança, né, no paradigma da definição da informação. E o que é informática? Então, fomos de novo lá no pai dos burros e diz: é uma ciência que se dedica ao tratamento da informação mediante o uso de computadores e demais dispositivos de processamento de dados. Então, a informática tem como base a informação, só que ela usa essa informação através de computadores e dispositivos, desculpem, que vão processar essas informações. Então, quando a gente olha a imagem, a gente vê que no centro da imagem está o indivíduo. Então, aqui a gente já está trazendo um pouco a informática para a saúde, porque o que a gente quer é o indivíduo. Tá? Então, a gente tem no centro da imagem o indivíduo e a gente vai ter ao redor dele todas não, mas algumas possibilidades de como a informática pode atuar para melhorar a vida do indivíduo. Então, por exemplo, armazenando os dados de saúde, através de mídia de educação, imprimindo os prontuários eletrônicos, através de revisão, de aqui ele está usando teleradiologia, mas todos os telemonitoramento, telesaúde, marcando consultas, com o EHR, que é a gente vai falar dele daqui a pouco, que é uma plataforma que ajuda no processamento e no entendimento dos dados para tomada de decisão em saúde. Então, a informática, ela entrou na saúde para otimizar os processos e serviços. Bom, em fisioterapia especificamente. Então, são interfaces, informática aplicada à saúde significam interfaces de tratamento da informação para atualização e prática do profissional fisioterapeuta, com ênfase na utilização da internet e de sistemas de informação. Então, quando a gente olha aqui a imagem, a gente observa a evolução da informática. Tá? Então, lá na década de 80, né, aliás, antes disso, eram aqueles computadores pesados, que estavam só nos bancos, que a gente nem ouvia falar, nem conseguia pensar em ter um computador em casa, até porque eles eram grandes, pesados, processavam dados muito altos, né, e não tinha essa necessidade de ter um dispositivo desse em casa. Até que a tecnologia em si foi avançando e conseguiu diminuir esse armazenamento de dados para um computador, para uma CPU. Então, a gente entra na era digital que é compartilhada para a sociedade. Então, o computador, os big data, os big computadores saem das empresas, das grandes empresas, e vai agora para a casa do indivíduo, vai tratar diretamente com a pessoa. E aí, um próximo nível que a gente observa é a mídia digital. Então, a gente começa a ter acesso ao Internet Explorer, Google, as interfaces de busca, né? E aí a informação ela fica rápida, ela fica acessível. Né? Então, antigamente, para você ter acesso a um artigo, você chegava a esperar um mês. Né?
Hoje não, hoje a gente entra na internet, tem os sites de busca, a gente vai, busca o que tiver disponível, a gente lê imediatamente. E aí, um novo salto quântico acontece com os negócios digitais. Então, a gente começa a ter transações digitais, e aí, dando o exemplo da Amazon, que ficou mundialmente reconhecida, né? E toda essa escadinha, ela está falando do nosso passado, né? Da informática do passado. E aí a gente chega nas mídias sociais, né? Então era o Orkut, a, os sites de relacionamento. Então a gente começa a usar a informática para nos relacionarmos. Qual é o presente? Isso evoluiu muito. A gente tem hoje infinitas formas de se relacionar, então a mídia social ela cresceu demais. Então aqui a gente tem um exemplo do YouTube, do Facebook, do Twitter, do Instagram. Junto com isso, os telefones celulares também evoluíram numa velocidade imensa. Então a gente tem hoje acesso a absolutamente tudo na palma da mão, literalmente. E isso fez também incrementar os negócios sociais, né? Então, a facilidade de acesso hoje à informática ela é muito grande. E o futuro é a inteligência artificial, né? É a adaptação da, da informática de forma conectada e inteligente, né? E que a gente já tem visto algumas situações acontecerem em termos de inteligência artificial, como, por exemplo, a, os relógios de pulso, né, que fazem avaliação de frequência cardíaca e que esse material ele pode ser direcionado a um software que vai para o seu computador, que faz análise de como foi a sua progressão durante a semana, enfim. Então, isso é só um exemplo de como a informática ela está trazendo para a nossa realidade uma melhoria de qualidade de vida e de saúde, né? E tem um termo agora que eu achei muito interessante, que é IoT, que é Intelligence of Things, então a inteligência das coisas. Tá? Então as coisas estão ficando inteligentes. Então esse relógio que faz a marcação da frequência cardíaca, do tempo que você corre, da distância que você correu, enfim, que ele dá uma série de medidas de saúde, é uma dessas ferramentas da inteligência das coisas. Né? E qual é a aplicabilidade da informática em saúde? Então, ela tem inúmeras aplicabilidades, né? E coisas que, inclusive, a gente ainda vai descobrir, mas de forma básica, auxiliar os pesquisadores na busca de literatura na internet, captar e armazenar dados, facilitar a realização e desenvolvimento de pesquisa científica, melhorar a qualidade, objetividade e credibilidade das pesquisas. E aí cabe uma distinção entre método científico, informática e ciência. Então, o método científico é a descrição dos procedimentos realizados para desenvolver uma pesquisa científica que visa responder uma pergunta de investigação. Então, o método científico ele tem um passo a passo, ele tem uma forma de se fazer. E essa forma ela vai modificar de acordo com a pergunta de investigação. Então, por exemplo, se minha pergunta de investigação é qual é a prevalência de dor cervical na população de Salvador, eu vou ter todo um delineamento dessa pesquisa para tentar responder essa pergunta. Se uma outra pergunta é qual será a melhor intervenção para a prevenção
lesão de LCA em jogadoras de basquete do sexo feminino. Então, essa é uma outra pergunta de investigação que me leva a uma outra forma de fazer, a um outro delineamento de pesquisa. Então, o método científico, ele é o como a gente vai desenvolver a pesquisa para tentar responder a essa pergunta de investigação. Informática em saúde, né, como nós vimos anteriormente, é a aplicação de computadores e da tecnologia da informação para desenvolver pesquisas e técnicas na área de saúde, assim como para melhorar a educação acadêmica e profissional na área de saúde. E a tecnologia da informação é uma área interdisciplinar que usa das tecnologias apropriadas e que permitem, de forma automatizada, coletar, armazenar, processar, recuperar e difundir dados, né, barra informação para adquirir, ampliar ou determinar conhecimentos que levem à tomada de decisões de forma racional e oportuna na atenção aos pacientes, na pesquisa e na educação. Então, aqui a gente já evoluiu um pouco quando fala tomada de decisão na atenção aos pacientes para a tecnologia da informação em saúde. Então, o que é que eu gostaria de chamar a atenção nessa frase? É que por que a gente vai utilizar a tecnologia da informação? Porque quando a gente tem acesso aos dados que já foram produzidos anteriormente por outras pessoas, a gente tem um maior poder e uma maior confiança na tomada de decisão, na forma que a gente vai atender o paciente que está a nosso alcance. Então, esse é um ponto crucial para nos convencer de que, a gente precisa usar a tecnologia da informação a nosso favor, e dois, a gente precisa evoluir no uso da tecnologia. Ela também vai servir na pesquisa, também a pesquisa de forma segura vai favorecer a tomada de decisão, né, para o nosso paciente, e na educação. Então, por exemplo, falando da tecnologia da informação na educação, isso que está acontecendo conosco agora, essa possibilidade de ter aulas síncronas e assíncronas com webconferência, com o uso do Google Meet, com o acesso ao AVA, isso é tecnologia da informação em educação. Sem essas interfaces, e eu aprendi nos cursos que fiz que a gente não deve chamar de ferramenta, né, só fazendo um parêntese aqui. Então, ferramenta, eu vi exatamente essa frase de uma professora. Você consegue mudar o mundo com martelo? Não, martelo é uma ferramenta. Martelo serve para você prender um prego em algum lugar. Então, você não pode dizer que a tecnologia da informação é uma ferramenta, porque a tecnologia da informação, ela sim é capaz de mudar pessoas, de transformar conhecimento, de transformar o mundo. Então, se ela tem esse poder, ela não pode ser chamada de ferramenta, ela vai ser chamada de uma interface que vai favorecer um determinado conhecimento. E o avanço da tecnologia da informação na área de saúde em fisioterapia, ele é caracterizado por uma crescente expansão no volume de dados gerados e armazenados no processo assistencial e na pesquisa. Então, apesar da fisioterapia ser novinha, ela completou 50 anos ano passado, nós evoluímos muito rapidamente na produção de novos conhecimentos através de pesquisas científicas. Então, isso faz com que o nosso conhecimento se transforme de forma muito rápida. E essa expansão, ela vai modificando o nosso processo de assistência. Então, é essencial que os serviços de saúde, tanto público como privado,
continua evoluindo na área de instrumentalização e tecnologia da informação, principalmente quando a gente fala de prontuário eletrônico, que talvez seja a base da tecnologia da informação. Bom, então a informação no sistema de saúde, revolução, organização e sistematização. Então, os sistemas de prontuários foi desenvolvido na década de 80. Então, veja só que isso significa 40 anos atrás. 90% da documentação ainda é escrita manualmente. Então, o sistema existe, mas as pessoas não têm acesso ao sistema. Seja porque por desconhecimento, que ainda existe, seja porque por uma falta de investimento das instituições, né, no prontuário eletrônico. E o que é que a gente observa? Né? Que a comunicação escrita, geralmente, existe uma dificuldade para ler, ela é mal organizada e frequentemente não sistematizada. Com isso, uma das principais formas de pesquisa, delineamento de pesquisa, que são os estudos retrospectivos, que vão lá nos prontuários manuais analisar as fichas dos pacientes para entender determinadas coisas, para entender o processo da doença, para entender os fatores de risco, para entender as questões associadas a uma determinada situação ou condição de saúde, são difíceis de serem coletados. Porque se eu não consigo ler o que está escrito, se eu não consigo entender, se eu não consigo perceber qual foi a sistematização que o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o profissional de saúde utilizou, eu não tenho como recuperar e analisar o conjunto de dados. Então, se a gente pegar os estudos retrospectivos que utilizaram arquivos manuais, vocês vão ver em várias variáveis um dado que eles chamam de dados perdidos, missing data. Por quê? Porque não conseguiu, ou não estava escrito, não tinha nada escrito, então a pessoa que preencheu o questionário ou o formulário não preencheu aquele item, ou estava ilegível. Não foi possível entender o que estava escrito, então ficou um dado perdido. E dados perdidos significam que a gente não vai ser capaz de interpretar aquela variável da melhor forma possível. Então, isso produz uma descompensação entre a evolução da tecnologia da informação e a adoção de práticas ultrapassadas e ineficientes no gerenciamento dos dados na área de saúde. Então, a gente tem 40 anos em que o prontuário eletrônico foi instituído, foi idealizado e foi programado, e nós, na nossa realidade, ainda temos situações, ainda convivemos com locais que usam o prontuário escrito. E aí aqui a gente tem alguns exemplos, né, de ficha de avaliação, e que todas elas podem ser transferidas para o prontuário eletrônico. Basta ter um sistema de informação de prontuário eletrônico e que, junto com a pessoa do TI, o técnico que vai ser capaz de criar as sintaxes, passe esses dados para o computador. Então, quando a gente traz esses dados para o prontuário eletrônico, a gente observa uma mudança de paradigma no cenário de saúde. Então, a informação e os dados escritos passam a ser informação e dados digitados. E isso significa uma mudança muito grande, porque os dados digitados, associado com a internet, com a possibilidade de transmitir esses dados para outros locais, a gente pode ter possibilidades infinitas, como, por exemplo, ter acesso a um médico que mora em outro país, ter acesso ou o contrário, a gente como profissional ter acesso a um paciente na Amazônia, né, que tem dificuldade de acesso à saúde. Então, isso é uma mudança de paradigma incrível.
E aí, como é que fica a tecnologia da informação, né, na assistência à saúde? E aí eu faço aqui um parêntese que deixou de ser TI para ser TIC. Então, ela passou a ter um item a mais, que é tecnologia da informação e comunicação. Porque tecnologia da informação está só, lembra dos conceitos de definição da informação? Está só dizendo que a informação está na rede, né? Tá disponível tecnologicamente. Mas, quando a gente acrescenta tecnologia da informação e comunicação, a gente está falando da possibilidade de transmitir, de comunicar esses dados, de transformar conhecimento. Então, a tecnologia da informação na área de saúde veio para mudar a forma como os dados são documentados, armazenados, visualizados, recuperados, compartilhados, gerenciados e consumidos. E desde 2011, o Ministério da Saúde regulamentou o uso da informação em saúde. E, para isso, foi criado um registro eletrônico de saúde nacional, né, utilizado por meio do modelo Open EHR. Então, nos próximos slides a gente vai falar sobre esse modelo. E aí, a tecnologia da informação e comunicação voltada para a saúde pode ser abordada em três grandes grupos. Então, a TIC, ela tem capacidade de processar, que significa transformar dados, imagens, voz, atuar em mecanismos que operam mudanças de estado, sensores e atuadores. Ela tem a capacidade de armazenar, que é persistir, manter e recuperar dados, imagens e voz. Tá? Então, pense que na tecnologia da informação a gente estava falando só de dados. Na tecnologia da informação e comunicação entrou imagem e voz. E capacidade de comunicar, que é transportar de um ponto ao outro o dado, a imagem ou a voz processado e o armazenado. E em que a TIC, que a tecnologia de informação e comunicação veio acrescentar como diferencial na eficácia e na competitividade para as operações em saúde? Então, por exemplo, o uso de tablets. Então, pense que isso facilite muito a mobilidade. Então, eu tenho um tablet perto de mim, eu posso acessar vários pacientes e colocar os dados de cada um no tablet, sem precisar estar com o computador do meu lado o tempo todo para poder fazer essa mesma atividade. Os monitores com tela touchscreen. Então, isso facilitou a agilidade e diminuiu índices de contaminação biológica. Né? Então, em vez de precisar manusear muito, eu toco a tela e aí na hora de trocar o monitor com alguém, de precisar de alguma coisa, eu passo limpo com álcool, até mesmo, em vez de estar usando minha própria mão para tocar, eu posso usar dispositivos. Então, tem as canetas específicas para usar no touchscreen, que aí eu não preciso nem tocar o aparelho. Então, muito difundido, principalmente para a área de emergência, né? Que é uma área que tem muita contaminação biológica, enfim. A identificação biométrica, né, para medida de segurança, uma forma de cuidar do não vazamento da informação. Videoconferências, então, possibilidade de interação com profissionais de todo o mundo, profissionais e pacientes também. Vídeo monitoramento, então, captura de imagens em tempo real e monitoramento constante de áreas críticas, então, isso me produz ações mais efetivas. A gente está falando de certificações digitais, então, diminui a utilização de documentos impressos em papel, então, isso significa preservação do meio ambiente, né? A gente sabe que o meio ambiente está falindo,
né? Nós estamos consumindo ferrenhamente o meio ambiente de todas as formas possíveis, seja na agricultura, na pecuária, no desmatamento. Então, nós não estamos dando chance para o mundo se recuperar. Então, isso ajuda, inclusive, a formar o que o artigo denominou de tique verde. Né? Eu achei bem legal que a teoria, a tecnologia da informação e comunicação verde, auxiliou no monitoramento. Tá? Então, em tempo real, é possível monitorar a evolução de um determinado quadro clínico. Então, eles dão exemplo das sessões de fisioterapia, quando se coloca, por exemplo, sensores sem fio para captar o movimento, para captar a frequência cardíaca, PA, ângulos articulares, e esses dados, eles são captados por esses sensores e transmitidos para uma rede de computadores e posteriormente armazenados para acesso, para comparação com outro atendimento, para criar gráficos e imagens da evolução do nosso paciente. E aí, falando um pouco do que é o Open EHR. Então, é uma plataforma aberta orientada ao domínio para o desenvolvimento de sistemas de saúde flexíveis. Então, qualquer pessoa da área de saúde, da tecnologia, pode contribuir com o seu conhecimento para modificar e deixar essa plataforma mais eficiente. Então, eles se autodenominam uma comunidade virtual que trabalha para especificar sistemas que possam comunicar-se com outros sistemas de forma simples, transparente e efetiva. Então, porque não me vale nada um sistema fechado que ele não tenha comunicação com outro sistema. Então, eu estou na minha unidade, na minha clínica, no meu setor hospitalar e trabalho com prontuário eletrônico, mas esse prontuário eletrônico ele não se comunica, por exemplo, com o laboratório. Ele não se comunica com os técnicos de raio-x. Eles não se comunicam a, com outras redes, outros sistemas fora, inclusive, do hospital. Né? Então, para que me serve um prontuário eletrônico se eu não tenho condição de tornar as minhas informações agregadas e de forma eficiente? Né? Se para eu ter acesso aos resultados do laboratório, eu vou precisar ligar para poder me dizer como é que está o leucócito, como é que está hematócrito, etc. e tal. Né? Ou como é que está a... Se bem que os dados da hemogasometria a gente recebe imediatamente. Então, é importante que o sistema ele consiga se comunicar com outros sistemas em outros lugares. Então, um contexto mais simples, o registro eletrônico de saúde trata-se de um repositório digital de informações sobre a saúde das pessoas, possibilitando leitura pelos profissionais de saúde de forma mais eficiente dos respectivos históricos clínicos. Então, isso cabe também, por exemplo, para eu, enquanto mulher, frequento uma unidade que vai cuidar da saúde da mulher. Então, eu faço lá naquela unidade mamografia, ultrassonografia mamária, ultrassonografia transvaginal, para ver como é que está a minha saúde. Aí frequento um outro espaço que vai avaliar minha avaliação clínica geral. Então, eu faço raio-x de tórax, faço ultrassonografia abdominal, exame de sangue e exame de urina, sei lá. Aí frequento um outro espaço que vai avaliar a minha tireoide. Então, eu vou fazer ultrassonografia da tireoide e toda a avaliação relacionada à tireoide. Aí frequento um outro espaço que eu estou sendo acompanhada por uma nutricionista. Então, vai ter lá todos os meus dados relacionados à nutrição. Esses dados, se esses dados todos se comunicassem, isso não seria perfeito?
Então, em vez do paciente sair com todos os exames que ele fez no último ano, de médico em médico, se a gente tivesse um sistema de plataforma aberta, na hora que ele pegasse meu nome, meus dados, ele iria ter acesso a todos esses exames de forma atualizada, né, tendo os últimos exames, tendo o histórico dos meus exames. Então, é disso que a gente está falando aqui. E quais são os benefícios, né, de usar esse tipo de registro eletrônico? Reduzir riscos de erros médicos, proporcionar ao médico gestão de conhecimento dentro do próprio ambiente, contribuir para a diminuição dos custos do setor, principalmente falando de superutilização, então, duplicação de exames de laboratório e da má utilização de serviços, né, fraudes, erros diagnósticos. Então, a gente consegue deixar o próprio sistema mais eficaz. E o que é exatamente essa plataforma? Então, aqui está um esquema que eu achei bem ilustrativo, tá? Então, que é um pouco do que eu falei anteriormente. Então, você tem uma avaliação do sistema nervoso central, uma avaliação da radiografia, aí tem, vou pegar a canetinha aqui, aí tem a avaliação do coração, né? Então, teste ergospirométrico. Aí tem avaliação hepática, então os dados da proteína, de como é que está a função hepática, tem ultrassonografia talvez, uma avaliação do estômago, então a colonoscopia que você precisou fazer para avaliar como é que está o refluxo, o pulmão, então de repente uma tomografia computadorizada para dar uma checada, os rins, então talvez uma ultrassonografia com contraste, enfim, então você foi para cada um desses num momento diferente, num ambiente diferente, só que todos os lugares utilizam a plataforma Open EHR. Olha o símbolo do Brasil aqui, né? Pelo Ministério da Saúde. Então, está tudo registrado no seu prontuário eletrônico. E isso vai ser transferido para o computador. Todos esses dados estarão lá registrados, e isso significa que a clínica, a unidade básica de saúde, um lugar intermediário, o hospital, todos eles vão ter acesso aos seus dados, porque está tudo concentrado e registrado num único lugar que é a internet, através do computador que eles utilizaram. Então, é disso que se trata um prontuário eletrônico integrado. E aí, se você é um profissional de saúde e deseja ajudar ou criar e rever os arquétipos, que é os dados primários que ajudam a montar a logística do sistema, do prontuário eletrônico. Se você é um designer de mensagens, né, e quer se envolver nas especificações dos arquétipos também. Se você é um desenvolvedor de software e quiser contribuir para a plataforma aberta, você pode. Então, aproveite, porque esse é o grande diferencial de uma plataforma aberta, é que você pode, através do seu conhecimento, ajudar a mudar, né, e a deixar o sistema mais otimizado a partir do conhecimento que você tem. Então é isso, turma. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o currículo Lattes e como montar o nosso currículo para que ele fique pronto e organizado para qualquer oportunidade que aparecer, tanto na área acadêmica, como na área de pesquisa, como na área profissional. Então, é um currículo que ele está pronto e disponível para ser impresso e entregue
a um local de um potencial emprego, por exemplo, ou de um trabalho. Então, a gente se vê já já na próxima videoaula. Um beijo a todos e todas.